Então, se você pegar uma sacolinha plástica que sujou, repara, você tem uma sacolinha plástica que é um material muito, muito pequeno, e aí você tem que lavar muito bem, depois secar muito bem, para você poder reutilizar. Esse processo de lavar, secar e reutilizar e picar para reutilizar é mais caro do que um produto novo. Assim, a análise de ciclo de vida é uma ferramenta que você consegue descobrir aonde, em cada etapa do processo, ou seja, quando ele extraiu da natureza, quando ele foi processado, no transporte até o consumidor final, o uso do consumidor final e o final da vida, os consumos, as gerações de CO2 e os consumos de energia e de água. Nesse pacote inteiro, quando a gente vai comparar as sacolas plásticas com as sacolas de pano e as sacolas de papelão, a sacola plástica ganha de longe de todas as outras. Uma das grandes vantagens da sacola plástica é que, como ela é muito mais leve, então você vai fazer uma comparação, por exemplo, daquilo que você consegue carregar, né? Não pelo número de sacolas, mas aquilo que vai dentro da sacola. Como a sacola plástica é muito mais leve, a sacola plástica ganha das outras porque ela tem uma vantagem comparativa. Então você vai medir o peso, então tudo aquilo que é mais pesado é porque em várias etapas do processo ela consumiu mais energia, ela consumiu mais água, ela danificou mais o meio ambiente para chegar naquilo. E a sacola plástica é menos. Então, em várias das etapas do processo, a sacola plástica ganha. Mesmo que, e essa é a parte importante, mesmo que quando chegue no final da vida, e aí essa é a parte, a fotografia da análise de ciclo de vida que a gente vê, que todo mundo olha e vê as fotografias, vê no jornal, vê na internet, que você só vê as sacolas plásticas no final, o que a gente tem que ter em mente é assim, uma dos usos que você pode ter quando acabou, né, você terminou de usar, é tentar reciclar. A reciclagem de plásticos, por exemplo, de sacola plástica, é algo muito difícil. É algo difícil porque, para você reciclar o plástico, ele primeiro tem que estar limpo. Então você imagina aquilo que você toma iogurte, cai ali, um molho de tomate, alguma coisa assim, esse material tem que estar limpo, ele não pode estar sujo, ele tem que estar limpo. E é fácil de entender porque que ele tem que estar limpo, né? Imagina um filme, essa sacola plástica ela é muito fininha, né? Então se tiver um molho de tomate ali, um pedaço de chocolate, o pedaço de chocolate é mais espesso do que a espessura do filme plástico ali da sacola. Então ele vai ficar com buraco. Então ele tem que estar muito limpo, porque como a espessura dela é muito fininha, qualquer sujeira, qualquer impureza ali é maior do que a espessura do filme plástico, então ele fica com buraco. Então a primeira etapa é você limpar, lavar muito bem. A outra etapa é você secar isso. Então se tiver água, o processo de você fazer o plástico, em algum instante você eleva a temperatura, derrete ele. Quando você eleva a temperatura, você eleva a mais de 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, quando você põe água para ferver ali e tal, é maior do que isso. Então, se tiver água no estado líquido, quando dentro da máquina ela passa de 100 graus, a água passa do estado líquido para o gasoso e expande. Então, isso atrapalha o processo, além de explodir lá dentro da injetora. Então, você também tem que secar. Então, se você pegar uma sacolinha plástica que sujou, repara, você tem uma sacolinha plástica que é um material muito, muito pequeno, e aí você tem que lavar muito bem, depois secar muito bem, para você poder reutilizar. Esse processo de lavar, secar e reutilizar e picar para reutilizar é mais caro do que um produto novo. Então, praticamente você não tem isso. Você não consegue reciclar sacolas plásticas. Elas são muito pequenas e ela tem muita sujeira ali. Então, as sacolas plásticas, sim, elas podem ser recicláveis. Não, é muito difícil você conseguir fazer um processo para isso, né? Diferentemente de PET, dessas garrafas PET, que você consegue de uma maneira mais simples fazer isso. Ela é mais pesada e tal. Então você consegue fazer. Então as sacolas plásticas raramente são reutilizadas no sentido, recicladas no sentido de você usar elas de novo para fazer não sacola, mas sei lá, um saco de lixo, alguma coisa assim. Isso não acontece. Uma sacola de pano também é muito difícil você reciclar pano, ou seja, desfiar tudo e usar aquilo. No caso das fibras, das sacolas de papelão, você consegue. Só que o que acontece com uma sacola de papelão? Você para de usar a sacola de papelão porque ela começa a desmanchar.
né? Quando ela molha, ela também desmancha, ela começa a se desfazer ali, então isso também dificulta de você colocar ela para reciclagem. Então tem todo um processo de dificuldades no meio do caminho de você fazer isso. E então a sacola plástica ela consome menos energia, ela gera menos CO2 para você poder produzir a mesma coisa do que, por exemplo, uma sacola de pano ou uma sacola de papelão. Existe mais um fator que, como a gente está saindo da pandemia, é importante dizer, que é o fator de contaminação. Durante a pandemia, o que os estudos, as universidades fizeram, é estudo de contaminação de sacolas plásticas e sacolas de papelão. O que se descobriu foi que uma sacola plástica, né, aquele filme plástico, a água não entra, não passa, então você não consegue ter água do lado de dentro, então você não vai ter crescimento de fungo. Por outro lado, isso acontece numa sacola de papelão. Então, as universidades fizeram estudos em que se molhou a sacola de papelão, a água entrou para dentro da sacola e teve criação de fungo lá dentro. Teve estudos que mostraram que tem mais criação de fungo dentro de uma sacola de papelão do que de uma sacola plástica. Então, todos esses caminhos mostram que uma sacola plástica é melhor para o meio ambiente, inclusive, se você quiser imaginar, melhor para a saúde do que uma sacola de papelão ou do que uma sacola de pano. O ideal seria aquela sacola grande de plástico, porque com aquilo ela é mais reforçada, não aquela sacola normal que você vai no supermercado, mas são aquelas que o pessoal vende mesmo, que é um plástico mais reforçado. Então, por ser de plástico, sim, ela é melhor para o meio ambiente, e como ela é mais reforçada, ela dura mais. Então, existem vários caminhos para a gente estudar isso. Voltando ou fechando o processo, quando você faz uma análise de ciclo de vida, você usa a ciência, coleta dados para fazer isso, e descobre que sacolas plásticas consomem muito menos energia, consomem muito menos água potável do que as outros tipos de sacola. Ela é melhor em vários índices ambientais do que a sacola de papelão e do que a sacola de pano. Da mesma forma que você tem as sacolas, esse caso das sacolas, todos os processos produtivos, e como eu já falei, desde projetos de engenharia, parte de farmacêutica, de indústria farmacêutica, ou de pneu, ou qualquer que seja, você consegue fazer uma análise de ciclo de vida e descobrir em cada etapa do seu processo como ele está. Com esses dados, você consegue comparar os dados de fora com a sua empresa e, por exemplo, conseguir um selo ambiental. E então você consegue duas coisas, você consegue se comparar, ter um parâmetro de comparação como é que está a sua empresa com as empresas de fora e ter um selo ambiental que é algo que as pessoas olham diferente e falam assim, não, esse cara está no caminho de tratar melhor o meio ambiente. Muito obrigado, esse foi mais um episódio do nosso programa. A ideia é sempre falar de meio ambiente, falar de análise de ciclo de vida como hoje, para mostrar que as empresas conseguem ganhar dinheiro usando meios que você consegue ter um selo ambiental e ainda você consegue melhorar o seu processo produtivo. Até o próximo programa.